Eu lembro de tu ali logo depois do Mundo Canibal ali. Acho que no que acabou, tu começou a fazer uns vídeos, tinha uma cabeça, uns Exatamente, que era um negocinho. manual de introdução à introdução. Eu lembro disso Eu aí. fazia um stand-up no formato de vlog, assim. Nessa época o vlog bombava muito, né? Bombava, cara, bombava pra caramba. E aí começou a viralizar no Whats essas paradas, né, cara? O pessoal Whats? o pessoal pegava trecho do vlog e viralizava pelo Whats, né? Pode crer. Eu lembro que tinha um cara que se vestia de personagem, lembra? Se vestia tipo de Deus. Aí ele falava como Deus, assim. Ah, não lembro não, Aí, Zé. tipo, tinha um outro que aí se vestia, sei lá, de morte. Aí ele falava como se fosse a morte. Mas era tipo um vlog também com um Tô textinho de ligado. stand-up, pá, um punch, pá, uma atrás da É, uma outra. atrás da outra, pá, aquele lance de corte, você tira todo o respiro, né? Deixa bem Isso. Mas enxuga. tu fazia o que no mundo canibal? A gente criou, né? Eu, os biólogos, a gente criou o Mundo Canibal. Tu dublava também? Fazia Tu voz? dublava, fazia roteiro. Agora, desenho era o Rodrigo e a animação era o Ricardo. Pode crer. Ele falava, Pode eles crer. vieram aqui, davam um trabalho, né? E tu fazia o quê? Tu fazia o Você roteiro? deram bebida pra eles, não pode dar bebida pra eles, cara. É? Ainda Lá bem. no meu a gente bebeu, todo mundo ficou ficou uma zona, velho. Não, no nosso eles não bebeu, não. Não? Não, Não. não. Então vocês perderam 70% do Do que poderia ter potencial. sido, cara. É. Meu Deus do céu. Não, e eles falaram, tem que ir outra vez. É. Que daqui já ia um pra outro. E eu acho. Eles abriram o podcast agora. Abriram. Eles vieram aqui falar que iam Falar abrir, que pá. abria. Isso, cara, são doidão mesmo. E eles eram da tua cidade ou o quê? Não, eles são de Indaiatuba. Eu que ia muito pra Indaiatuba, né, cara? Quando era solteiro, as baladas lá são legais. Ah, lá Cê tem é bastante longe, balada. Saía daqui pra ir pra lá? Não, mas é tipo 1 hora, é super perto aqui. É super perto daqui, e, pô, eu era solteiro, então, cara, via lá, dormia na casa deles e tinha umas baladinhas bem legais lá, cara. Mas você já era um amigo, então, por causa do quê? Da animação mesmo? Não, a gente se conheceu eu tinha uma escola de artes chamada Fábrica de Quadrinhos. Pode crer. E o Rodrigo foi aluno da escola. Ah, E ele lá, foi aluno. ele mostrou os desenhos dele. Eu tenho essas animações. E falei, ó, eu tenho esses personagens. Eu fazia, eu morei em Manaus 2 anos e tinha os Canibites, que era uma tribo canibal da Amazônia. Pode Que eu crer. publicava na Folha de São Paulo, umas paradas assim. Vamos fazer Caralho. animação, juntar os personagens? Foi aí que eu conheci os caras e virou amigo e a gente não parou mais de fazer coisa a partir daí, né? Então tu já tinha um nome quando tu chegou no projeto, né? Assim, tipo, dentro da... Pra quem desenhava... Não, pra quem cara, eu animava. tenho uma carreira toda antes disso daí. É porque é engraçado, cara, porque eu tenho várias vidas, assim. Então tem gente que me conhecia da época de quadrinho. Eu cheguei a fazer quadrinho pros Estados Unidos, fiz Marvel, fiz uma pancada. Eu fiz parte de uma geração que a gente invadiu. É a geração de brasileiros que invadiu os Estados Unidos. Eram 15 desenhistas, mais ou menos, que do nada começaram a desenhar pros Estados Unidos, fazendo os principais títulos. E a galera começou a falar, cara, quem são esses caras? E a gente usava pseudônimo, né? Para os americanos não saber que a gente era brasileiro e não ter preconceito, pelo menos era o que os agentes da gente falavam. Então era Roger Vilela em vez de Rogério Vilela, Ah. Roger Cruz, Mark Campos, Algo que fosse Mark mais Deodato, que aí a galera não sabia que era brasileiro, achava que era americano, não teria preconceito. E depois a gente descobriu que não tinha nada a ver, você poderia usar seu nome que não tinha nada a ver. Mas você Senão chegou o a Arnold trabalhar- Também, Schwarzenegger né, não tio? fazia sucesso, né? Você chegou a trabalhar lá ou só Não, daqui? sempre daqui. Sempre Todo daqui. mundo trabalhava daqui. O Danilo não trabalhou pra MED? Pra Uma época médio, também. fiz coisa pra médio também. Tu também fez? Fiz. Da Mas o hora. lance era assim, pô, não tinha internet naquela época, era tudo por FedEx. Mandava original por FedEx pra lá, os Tu originais. pintava no papel e aí Você mandava os originais desse tamanho na FedEx, mandava pra lá, Putz, imagina o cara o mandava BOzinho. de volta. Trampo, Os BO velho. que não podia dar, tipo, se amassasse já era um Não, BO. perderam o original meu, os caras tinham seguro. Doideira. E, tipo, como que a Marvel chegou em tu nessa época que não tinha internet? Tinha gente, né? Tinha uns caras assim, Art Comics era um estúdio que fazia. O que eles faziam? Eles pegavam material que vinha da Marvel e da DC e tal, e transformavam aquele material para os formatinhos da Abril, que as revistas aqui eram menores do que as revistas dos Estados Unidos. Então tinha que adaptar. Então tinham vários artistas que retocavam esse material dos americanos para poder caber na revistinha menor. Então eles já tinham essa mão de vem coisa de lá. Eles pensaram, pô, por que a gente não oferece os artistas daqui para fazer coisa de lá? E aí deu super certo. Eles pegaram o nosso material e mandavam para os caras de lá que eles já tinham contato. Ó, tem uns brasileiros aqui que desenham bem. Ah, é? Os caras conseguem cumprir prazo? Consegue, vamos fazer teste. Pode Aí começou crer. a fazer teste. E aí os caras viram que brasileiro, ganhando em dólar, a gente se matava de trabalhar. Enquanto o americano fazia, sei lá, um título e atrasava, tinha brasileiro que fazia 3 títulos ao mesmo tempo e não atrasava e fazia um desenho. A gente ganhava em dólar naquela época. Pra levantar cara. uma grana. Levantava uma grana. Aqui no Brasil você não conseguia trampo. O que você ia fazer? O Isso quê em de que quadrinho? época? Nos anos 80? Começo dos anos 90, vamos falar que é.
Foi naquela... Sou ruim com data, 93, 94, por aí. Naquela virada lá do Collor, você tava ganhando em dólar, então. Cara, quando foi o Collor? Foi 89, Faço 91? ideia. 91, né? Eu acho que sim, cara. Eu lembro que eu guardava dólar pra caramba, depois tinha que trocar com doleiro. Teve puta, muita isso gente é que uma- perdeu tu tudo aí, né? recebia? Era Recebia em cheque. espécie? Não, era um cheque. Cara, eu acho que era um cheque. A agência cuidava de tudo. Chegava um cheque pra eles, trocavam em dinheiro. Aí perguntava se você queria sei lá qual era o dinheiro da época. Pode crer. Cruzados Tinha um novos. monte, né? Sei lá. Ou o dinheiro da época ou o dólar. Eu guardava tudo em dólar porque eu dava aula na escola pan-americana na época, né? Então eu era professor, aquela grana pagava minhas contas e guardava tudo em dólar pra depois. Pode Mas crer. depois valorizou. O dólar É. valorizou, né? E tu era professor do que nessa época? Professor de desenho. Desenho mesmo? Professor de ilustração, de pintura. Mas como é que tu entrou pra esse mundo? Tu Cara, sempre desenhou desde Sempre pequeno? desenhei, cara. Minha memória mais antiga é eu desenhando em porta do banheiro de casa, no guarda-roupa, e minha mãe dando bronca e fala, desenha no papel. Comprando um jogo de caneta Silva Pen, aquele joguinho de Faber-Castell para desenhar. Pode crer. E eu lembro que no prézinho eu ganhei um prêmio de desenho, que era Carai. uma conta de poupança e um troféu, sei lá, alguma coisa para um desenho que eu fiz. Então, Tu ganhou uma conta, tu não ganhou tipo um dinheiro, tu ganhou uma conta. um dinheiro na conta. Ah, entendi, entendi. Um banco que nem existe mais, que chamava Aspa. Era Nossa. uma grana na poupança e mais um troféuzinho. Aí meu pai se ligou e falou, pô, esse moleque desenha. Ele começou a incentivar eu a desenhar. Então era o futebol, o desenho, que meu pai era jogador de futebol. Teu pai E tinha jogava largado, futebol? jogou no Penapolense, treinou no Corinthians e tal. Da E hora. teve que largar por minha causa, né? Porque eu nasci, aí ele Bah, trabalhava de metalúrgico lá em São Bernardo, né? Sou de São Bernardo. Pode crer. E aí, meu pai tinha esse sonho de eu ser jogador de futebol. E aí ele viu quando eu comecei a desenhar que ele ficou meio frustrado por um lado, mas ficou feliz por outro, né? Que tinha um Porque- futuro, tinha um porque caminho, né? eu cheguei a treinar no Santo André, fazer teste lá. Ah, você jogava bem, então. Jogava bem, mas, cara, eu acho que não... Até pelo porte físico, cara, eu não ia muito pra frente, não, cara. Pode crer. Eu acho que foi uma decisão boa pra mim. Eu me liguei que desenho eu conseguia me sobressair mais. E adorava, né? Então eu foquei no desenho e, tipo, com 18 anos eu tava dando aula na própria Pan-Americana lá, que eu estudei lá 2 Caraca, anos, muito 3 cedo. anos, e eu já virei professor lá com 17, 18 anos, tava dando aula já. Tu era tipo o maior prodígio, então, né? É. Aí Quando tu, que... tu já escrevia pra Folha come- nessa época também ou foi logo em seguida? Folha, eu acho que foi por aí também, lá pros 17, 18 Tu anos. escrevia não, tu desenhava. Eu né? comecei a trampar com 14 numa agência, ao mesmo tempo que eu estudava, e depois eu virei professor, e tipo, já comecei, também 19 anos mandei coisa para os Estados Unidos, então assim, tudo foi muito rápido. Por isso que hoje eu vejo a quantidade de coisa que eu fiz, porque eu comecei muito cedo, né, cara? E tipo assim, quando tu fazia os canibais lá, tu tinha que criar o textinho roteiro, também, né? é. O roteiro e tal. Que é um pique de stand-up já, se eu for Sim, pensar. sim. Pensa bem, são 3 quadros. Você prepara a piada, você deixa ela mais confusa e depois arremata no final. É Sim. um texto de stand-up. Você fala assim, minha mulher adora e falar o celular ao mesmo tempo. O problema é que quando ela desliga o telefone na minha cara. É um texto de um stand-up que você pode transformar em tirinha, entendeu? Sim, sim, É, sim.